Você tem dúvidas sobre os diferentes tipos de insulinas? Gostaria de saber mais sobre elas? Então fique por aqui que esse vídeo é para você. Olá pessoal, aqui é a Thalita Lima, farmacêutica do canal Vida de Farmácia. No vídeo de hoje vamos falar sobre os tipos de insulina, suas apresentações e como conservar e transportar. Assista e confira! Mas antes, se inscreva aqui no canal e ative todas as notificações para não perder nenhum conteúdo. A insulina é um hormônio naturalmente produzido pelo pâncreas que ajuda no controle da taxa de glicose no sangue e ajuda a evitar as complicações mais severas da hiperglicemia. A insulina faz parte do tratamento medicamentoso de todos os pacientes com diabetes tipo 1 e de alguns pacientes com diabetes tipo 2. Nesse vídeo não vou entrar em detalhes no mecanismo de ação da insulina nem na revisão do que é diabetes, ok? A unidade de medida utilizada para a insulina no Brasil é dada em Unidade Internacional, UI, e a concentração é expressa na quantidade de unidades por ml. Por isso que na prescrição médica do paciente sempre vem na posologia quantas unidades de insulina o paciente deverá aplicar. Se você gostaria de um vídeo sobre cálculo de insulina para saber a quantidade de embalagens necessárias para ser dispensada, comente aqui embaixo. Tipos de insulinas. As insulinas podem ser classificadas conforme seu perfil farmacocinético, que pode ser ultra rápida, rápida, intermediária ou de longa duração. A insulina ultra rápida. As insulinas de ação ultra rápida incluem a insulina Lispro, Asparte e Glulisina. Após a administração subcutânea, essas insulinas são absorvidas rapidamente, iniciando sua ação entre 10 a 15 minutos, atingindo o pico plasmático em 1 a 2 horas e dura em torno de 3 a 5 horas. Logo, são opções para uso imediatamente antes das refeições ou logo após as refeições, e também em picos hiperglicêmicos. Insulina rápida. A insulina de ação rápida inclui a insulina regular. Após a administração por via subcutânea, tem início de ação de 30 a 60 minutos, pico em 2 a 3 horas e duração de 6 horas e 30 minutos. Assim, deve ser aplicada pelo menos 30 minutos antes das refeições. Insulina intermediária. As insulinas de ação intermediária incluem a NPH e lenta. Apresenta pico de ação prolongado, pois são liberadas lentamente a partir da aplicação subcutânea. Inicia sua ação em 1 a 3 horas, atingindo o pico após 6 a 12 horas e pode durar até 18 horas. No entanto, apresenta alta variabilidade em seu perfil de ação, que resulta em episódios de hipoglicemia noturna, variações relevantes nos níveis de glicemia e insulinemia e hiperglicemia pré-prandial. Essa variação no perfil de ação pode ocorrer, além de outros fatores, por causa da homogeneização do frasco inadequada antes da aplicação. Se isso não for feito corretamente, as concentrações serão inadequadas, levando a respostas imprevisíveis. Esse tipo de insulina não é específica para as refeições. Insulina de ação prolongada. As insulinas de longa duração ou basal incluem a glardina, detemir e degludeca. São absorvidas mais lentamente do que as intermediárias. Além disso, a farmacocinética são mais previsíveis quando comparadas à NPH. Após a administração, iniciam sua ação em 90 minutos e apresenta tempo de ação de até 24 horas e se assemelham à secreção basal de insulina. Além disso, permitem maior flexibilidade e praticidade quanto à aplicação e também não é específica para refeições. Insulina bifásica. Ela é composta pela mistura de 2 componentes de insulina, sendo um percentual de insulina ultra rápida ou rápida e outro percentual de insulina rápida ou intermediária. Por exemplo, a insulina Humulin 70-30 e a Novolin 70-30 significa que 30% da dose corresponde à insulina rápida regular e 70% da dose corresponde à insulina intermediária NPH. Deve ser aplicado junto a uma ou mais refeições, cerca de 30 a 45 minutos antes.
Também há disponível comercialmente a pré-mistura de insulina análoga, como a Novomix 30, uma Logmix 25, uma Logmix 50. Nesse caso, o número indica o percentual de insulina ultra rápida na mistura. O restante tem o perfil de ação compatível com uma insulina intermediária. Deve ser administrado junto a uma ou mais refeições, cerca de 15 minutos antes. Insulina inalatória. É uma insulina muito recente no mercado e de alto custo. Possui ação rápida e não substitui a utilização de insulinas de longa duração. É administrada por via inalatória, sua ação inicia após 15 minutos da inalação e tem pico plasmático após cerca de 50 minutos e termina completamente após cerca de 2 horas e meia. Logo, deve ser administrada pouco antes das refeições. É contraindicado em pacientes com problemas pulmonares e pacientes fumantes. Apresentação das insulinas. As insulinas estão disponíveis comercialmente em frasco de 10 ml para usar com seringas descartáveis, em canetas descartáveis com 3 ml e também refis de 3 ml para uso em canetas recarregáveis. Deixe nos comentários se você gostaria de um vídeo como este explicando sobre os diferentes tipos de seringas descartáveis para insulina. Conservação. A insulina deve ser conservada adequadamente para manter sua estabilidade e ação biológica preservada. A insulina lacrada deve ser mantida em temperatura de 2 a 8 graus Celsius na parte interna inferior da geladeira. Abaixo de 2 graus Celsius, a insulina congela e perde seu efeito. É por isso que a temperatura da geladeira da farmácia deve ser monitorada durante vários períodos do dia pelo farmacêutico. Tem validade de 2 a 3 anos, de acordo com o fabricante e a partir da data de fabricação. Após aberta, a forma de conservação e o prazo de validade mudam. No caso do frasco e a caneta recarregável, podem ser mantidos na parte interna inferior da geladeira, na temperatura de 2 a 8 graus Celsius, e a validade varia de 4 a 6 semanas, dependendo do tipo de insulina e após a data de abertura. Após esse período, deve-se desprezar mesmo que ainda reste insulina. No caso da caneta recarregável com refil em uso, deve ser mantida em temperatura ambiente. Os fabricantes não recomendam guardar a caneta recarregável na geladeira, pois pode danificar seu mecanismo interno. A validade também é de 4 a 6 semanas após a data de abertura do refil. Transporte. O ideal é que o paciente sempre leve uma caixa térmica ou uma caixinha de isopor com gelo quando for adquirir sua insulina. No entanto, como isso nem sempre acontece, o transporte da insulina não deve ultrapassar 6 horas, evitando a luz direta e calor intenso. Resumindo, as insulinas de ação ultra rápida e rápida são indicadas para uso antes das refeições, para prevenir o pico de glicemia provocada pelo maior aporte de glicose proveniente da alimentação. São exemplos de insulina ultra rápida disponíveis no mercado a Apidra, Humalog e Novorapid. E a Novolin R e o Molin R são exemplos de insulina rápida e são fornecidas gratuitamente pelo programa da Farmácia Popular. Enquanto as insulinas de ação intermediária e prolongada não são usadas em função das refeições, mas sim em outros momentos do dia para manter os níveis glicêmicos próximos da normalidade. Pode ser administrada uma ou mais vezes ao dia, dependendo do tipo de insulina. A Novolin N e a Humulin N são exemplos de insulina intermediária e também são fornecidas gratuitamente pelo programa da Farmácia Popular. Já a Lantus, Toujeo, Levemir, Tresiba são exemplos de insulina de ação prolongada. Espero ter esclarecido. Dúvidas e perguntas? Deixe abaixo nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer uma versão ainda mais resumida desse vídeo, siga também no Instagram. Deixe seu like, compartilhe com seus colegas da área. Obrigada e até o próximo vídeo!